Olá, eu sou o Theo Centro, atualmente estou no quinto período de Ciências da Computação na Unip, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre buscas em grafos e árvores, na matéria de Inteligência Artificial, ministrada pelo professor docente Lucas Lima. Bom, a proposta desse trabalho é explicar um pouco mais como funciona a busca em largura, ou Bridge First Search, e a busca em profundidade, a Deep First Search, utilizando das bibliotecas Java Swing e AWT. A busca em largura, ou também conhecida como Bridge First Search, ela é caracterizada por ter um funcionamento semelhante a de um nível, onde o primeiro item que entra é o primeiro item que sai. Portanto, a estrutura de base dela é semelhante a uma fila. E o funcionamento dela, um exemplo que a gente pode trazer, seria a gente espalhar pedras de maneira que formasse um círculo. Ela percorre do centro até as pontas, né, até as extremidades desse círculo. Então, por se tratar de um nível, ela começa no centro e vai se expandindo em torno dos níveis. Enquanto ela não finalizar um nível, ela não pode ir para o nível seguinte. Então, se ela está no nível 2 e precisa percorrer no nível 3, ela precisa finalizar todos os itens do nível 2 para daí sim ela ir para o nível 3. E um exemplo que a gente consegue ver a aplicação de busca em largura são os jogos de tabuleiro, como por exemplo o jogo de xadrez. Falando um pouco mais em busca em profundidade, ou também conhecido como Deep First Search, ela é conhecida por ter um único caminho onde ela vai até o fim. Ela tem uma entrada e uma saída, vamos dizer assim, semelhante a um labirinto, onde ele vai ter a alternativa de escolher um caminho e ele vai seguir ele até o final. Se ele não conseguir chegar no estado final, não conseguir chegar no seu destino, ele vai voltar por aquele caminho, também realizando assim o backtracking, e após ele voltar para o estágio que ele estava, ele vai percorrer outro caminho, até ele finalmente conseguir encontrar a saída, né? Conseguir encontrar a resolução do caso. A estrutura de base dela é muito semelhante a uma pilha, com funcionamento de leaf, onde o último que entra é o primeiro que sai. E um exemplo que a gente consegue ver isso é o próprio labirinto. Bom, falando um pouco mais do código e da parte prática, foi utilizado diversas bibliotecas como Swing, AWT, Swing Timer, e a minha ideia aqui era criar uma interface simples para o usuário, mas que não deixasse de ser prática, não deixasse de ser funcional e didática. Então, ele consegue aprender o funcionamento das duas através desse sistema. E vindo para o algoritmo em si, aqui estão as bibliotecas que eu importei. Logo abaixo tem a questão visual, né, das janelas, então criação de botão. Eu utilizei de círculos para melhor visualização da árvore, junto também do Swing Timer, que eu já falo um pouco mais adiante. Aqui é a parte lógica da coisa, onde no primeiro caso de busca de largura, ele tem o funcionamento de fila, né? Então ele funciona semelhante à ideia de nível, e é first in, first out. Já no segundo caso, semelhante a uma pilha, né? Last in, first out, ele tem o funcionamento que ele escolhe um caminho, ele finaliza esse caminho e ele faz o backtracking para dar sequência ao restante dos caminhos. Logo abaixo a gente consegue ver a utilização do Swing Timer para uma melhor visualização e uma animação para ficar um pouco mais melhor implementado visualmente. Vindo aqui, quando a gente roda o nosso programa, a gente tem os botões aqui embaixo para o usuário clicar e a árvore vazia, né? Vazia não, a árvore sem nenhuma escolha. Quando a gente escolhe um, ele mostra a maneira de percorrer. Então, se tratando de uma busca por largura, ela é uma busca que se trata por níveis. Então, de certa forma, ele vai percorrer dessa forma. Ele percorre primeiro aqui, para ele vir dar sequência nesse nível, para por fim ele percorrer nesse nível de baixo. Então, é uma questão de obrigatoriedade. Ele precisa finalizar todo esse nível para daí dar sequência nesse nível. E quando ele finaliza esse nível, é que ele pode dar sequência no último nível. Agora falando da busca de profundidade, quando a gente clica, ele dá início nela. Então a gente consegue ver aqui que o funcionamento dela é um pouquinho diferente. Como que funciona? Ele escolhe um caminho. Então ele pega aqui o 0, vem para um dos filhos dos filhos, escolhe e vai até o final dele. Vindo até o final dele, após a conclusão ele faz o backtrack, então ele volta pra cá, daqui ele vê se tem mais algum filho, nesse caso tem o número 4, ele desce pro 4, não finalizado, ele volta, fazendo o backtrack novamente, volta pro 0, o 0 tem mais filhos? Tem o 2, desce pro 2, vem pro 5, do 5 ele não tem mais pra onde ir, ele volta pro 2, fazendo o backtrack novamente, daqui ele percorre o 6, que seria o último número, e ele vem voltando. Então, na teoria, o 6 ele é o último nó, mas ele é finalizado lá no 0. Então, do 6 ele volta pro 2, do 2 ele volta pro 0. Então, se encerra por aqui. Bom, agora falando sobre o comparativo direto, a gente pode concluir que no caso de busca por largura, ele tem um funcionamento semelhante a uma fila, onde o primeiro que entra é o primeiro que sai, né? First in, first out. E ele tem um fluxo visual semelhante a níveis, como eu exemplifiquei. E o melhor caso dele é o caminho mais curto em grafo, não ponderado. Já no caso de busca por profundidade, ele funciona semelhante a uma pilha, onde o último que entra é o primeiro que sai, né? Last in, first out.
e ele tem essa questão do fluxo visual utilizando de backtracking. Então ele percorre todo um nó, finaliza, volta, vê se tem mais laços para percorrer, até finalizar todos. E no caso dele, né, um exemplo seria labirinto, quebra-cabeça e etc. Agradeço a compreensão e muito obrigado.